Olá, olá, muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. Estamos aqui no Mundos Internos, um canal dedicado a olharmos o comportamento humano, o nosso e o dos outros, para aprendermos, para mudarmos quem nós somos para melhor. Não é mudar para pior, não, por favor, gente, tá? Tem gente aí que, nossa senhora. Hoje vai falar o seguinte: como seria viver com menos? Acostumemo-nos a jantar fora sem as multidões, a ser escravo de menos escravos, a comprar roupas apenas para seu real propósito e a viver em residências mais modestas. Sêneca sobre a tranquilidade da alma. O escritor Stefan Zweig, conhecido por sua sabedoria de tipo estoico, foi a certa altura um dos autores que mais vendiam livros no mundo, até ter sua vida destruída pela ascensão de Hitler. É um fato triste, mas atemporal da história. Políticos perdem seus cargos por tomarem uma posição que mais tarde reconhecemos como corajosa. Inúmeros casais diligentes e prósperos têm seu dinheiro furtado por golpistas. Alguém é acusado injustamente de um crime e só é inocentado anos depois. A qualquer momento poderíamos ser derrubados de nosso poleiro e obrigados a nos contentar com menos. Menos dinheiro, menos reconhecimento, menos acesso, menos recursos. Até os menos que vêm com a idade. Menos mobilidade, menos energia, menos liberdade. Mas podemos nos preparar, de alguma maneira, nos familiarizando com como isso poderia ser. Uma maneira de você se proteger das oscilações da sorte e da vertigem emocional que pode resultar disso é viver de acordo com os seus meios agora. Assim, hoje podemos nos acostumar a ter e sobreviver com menos, de modo que, se algum dia formos forçados a ter menos, isso não seja tão ruim. Ai, gente, isso aqui é um negócio que, assim, se preparar, né? A gente falou disso já. A preparação que a gente pode ter para as oscilações da vida, elas são diversas, algumas mais fáceis que as outras, porém, tem coisas que não interessa se a gente vai se preparar ou não, não estaremos preparados. A gente pode até tentar, mas tem coisa que não vai. Por exemplo, esse escritor aqui que ele cita, né, que foi perseguido e pela ascensão de Hitler. Como é que a gente faz, né, quando tem a vida destruída? Como é que a gente faz, usando outro exemplo aqui do livro, quando a gente é acusado de um crime injustamente, a gente acaba preso por anos, muitas vezes, décadas? Como é que faz? A gente não tem como se preparar para isso, a gente não tem como viver com menos, sabe? É uma coisa que você não imagina. A injustiça é uma coisa que a gente não imagina. A gente pode ter uma medida de consequências das nossas ações. Por exemplo, se eu cometer um crime, eu posso ser preso e para esse crime aqui, sei lá, a pena é 8 anos, a pena é 10 anos, a pena é 4 anos. Tem uma medida de consequência, eu consigo medir. Agora, para injustiça, você não fez nada, mas você foi acusado e condenado injustamente. E aí? Como é que prepara para isso? Não prepara. Tem coisas na nossa vida que vão ser uma reviravolta que a gente não vai estar pronto. O que talvez dê para a gente fazer é desenvolver uma habilidade do tipo, ok, aconteceu uma merda grande, assim, ó, tipo, para tudo, aconteceu uma merda. O que eu vou fazer agora? Sabe, é uma coisa meio assim, tipo, estado de alerta, sabe, um alarme do tipo, deu ruim, não preciso me centrar para pensar. Não agir no desespero, sabe? Talvez esse seja um treino que dê para fazer. Um treino que eu digo assim, né? De você desenvolver uma habilidade, mas não quer dizer que você vai conseguir fazer isso na hora do desespero, né? De você agir sem desespero na hora que você se desespera, entenderam? Porque assim, a gente, né? E aí concordo com ele no sentido de que tem coisas que são menos e elas são previsíveis, né? Como ele fala do menos que vem com a idade, né? Menos mobilidade, menos energia, menos capacidade mental, porque vamos ficando esquecidos, né?
esses menos vão acontecer mesmo. Então, como é que a gente pode, não digo evitar, porque é uma coisa que se envelhecemos, e ainda bem que envelhecemos, né? Isso vai acontecer, mas assim, nos prevenir no sentido comer direito, fazer algum exercício físico, né? Ter alguma prevenção nesse sentido, mas ainda assim não temos garantia de que não ficaremos doentes, né? De que nosso corpo não vai se debilitar. Tô deixando vocês sem esperança hoje? Não, gente, pera. Não quero deixar vocês sem esperança, tá? O que eu quero dizer é que tem coisas que é só passando, é só vivendo, e a gente não precisa sofrer por antecipação. Não precisa sofrer na imaginação de algo que pode um dia acontecer. Porque quando a gente está no sofrer pela imaginação, na imaginação, a gente está no contexto mais catastrófico que a gente pode imaginar. E a gente está sofrendo nesse mais catastrófico. Mas aí, assim, qual é a probabilidade desse mais catastrófico que você está imaginando acontecer? Eu posso apostar com você que ela é desse tamanho assim, ó. É uma probabilidade muito pequena. Só que o teu sofrimento nessa imaginação é enorme, é gigantesco. Será que precisa? Ou será que dá para você respirar e falar assim, beleza, isso é uma possibilidade, ela é remota e lido com ela se um dia ela chegar a acontecer. Acho que isso dá pra gente fazer. E dá pra gente também aproveitar hoje. Já falamos disso ontem e volto a repetir a vocês. Aproveitem as pessoas que vocês têm hoje. Porque senão, meu colega, depois que elas se forem, não tem mais. E não precisa ser do tipo, só eu que vou perder, sabe? Por exemplo, quando a gente tem filhos, a gente sempre acha o curso normal da vida é os pais morrerem antes dos filhos, certo? Então você não vai perder os seus filhos se o curso da vida normal acontecer, certo? Mas que tipo de relação você vai ter com eles? Que tipo de lembrança eles terão de você quando você faltar? Dá para trabalhar nessa relação, entende? Dá para ser uma relação bem bacana se você se dedicar a passar tempo com eles. Passar tempo de qualidade, né, gente? Não é tempo assim, brigando, não é tempo reclamando, não é tempo de estresse, tá? É tempo na troca amorosa, sabe? Na troca de respeito, na troca de uma relação saudável, né? Não é de uma relação tóxica, nem difícil, nem complicada. E a gente constrói uma relação saudável com os nossos filhos lá na infância. Lá na infância. Esses dias, meus filhos são adolescentes já, né? E esses dias, eu tava conversando com uma mulher e ela falou assim: porque é muito difícil ser mãe de adolescente. Eu falei: nossa, eu adoro ser mãe de adolescente. É tão mais fácil do que ser mãe de criança. Ela: como assim? Eu falei: é mais fácil. É muito menos trabalho, porque eles têm mais autonomia, né? E mesmo o meu filho mais novo sendo autista, ele tem muito mais autonomia hoje do que ele tinha quando ele tinha 5 anos, obviamente, né? E ela falou assim: nossa, mas é muito mais difícil, eles não escutam, eles não ouvem. Daí eu não falei sobre isso com ela, no detalhe de como é a infância, mas eu pensei na infância dos meus filhos, né? Porque eu estava com eles. Eu construí uma relação com eles na infância. Então, eles me escutam hoje, e não quer dizer que eles não me contestem, tá? Eles me contestam, eles colocam a posição deles, falam, não, isso aqui eu não concordo, não é justo, entendeu? Mas por que eles fazem isso? Porque é dessa forma. Porque é uma relação respeitosa. Eu respeito eles e eles me respeitam. É uma via de mão dupla. Percebem? Não é uma coisa... Eu nunca fui com os meus filhos uma coisa grosseira e ditadora. Eu nunca fui impositiva. Claro que tem regras. E a regra é assim, olha, fulano, você vai fazer tal coisa, tal horário. Você tem que fazer. Mãe, não quero. Não quero. Isso aqui tem que fazer. Só que não é uma coisa desrespeitosa, não é uma coisa... Eu nunca grito,
sabe? Não tem grito, não tem violência, tem regras, tem imposição, tem conversa, tem acordos. Nem tudo eles não podem fazer, nem tudo que eles querem eles podem, mas tem acordo, tem respeito, entendeu? Eu acho que essa é a grande chave das relações com nossos filhos. Tem que ter respeito. Tem que ser uma coisa que a gente... Eu olhei aqui, mas estou fugindo do tema, né? Tem que ser uma coisa construída com respeito. Porque aí fica mais fácil. O que eu vejo com mães e pais, né, de adolescentes que eles falam que é difícil? Adolescente é muito difícil. Como é que foi lá na infância? Teve respeito? Tem respeito na adolescência? Ou você quer que ele só te obedeça e pronto, acabou? Mas vamos falar disso no outro vídeo, né? Acho que tá precisando, porque isso é uma coisa que tá vindo muito, assim, as pessoas me procuram, têm me procurado para falar sobre essas relações entre filhos e que não tá sendo muito fácil, não. Precisamos lidar com as nossas relações, né? Mas a questão aqui é um convite a gente imaginar a gente vivendo com menos, né? Menos qualquer coisa. Menos dinheiro, menos saúde, menos tempo, menos família, menos liberdade, menos qualquer coisa. Será que conseguiríamos? Menos conforto, menos facilidades, né? Eu fico imaginando muitas vezes como seria se a internet desligasse no mundo. Já imaginaram? Agora, sim, a internet desligou. Vai ficar um dia sem internet no mundo inteiro. Será que seria caos? Como seria menos, né? Viver com esse menos. Muito obrigada por estar aqui, pessoal. Lembre-se de deixar os seus comentários, as suas impressões, as suas reflexões. São muito bem-vindos aqui no canal. Lembre-se também de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhe com quem vocês gostam, mandem para alguém. É bem importante a gente ter essa interação para que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e ele acaba entregando para mais pessoas. Vamos ver se até o final do mês a gente consegue bater 1.500 inscritos aqui no canal. Quero muito que esse conteúdo chegue para as pessoas e que ele seja visto e aproveitado por quem tem interesse por ele mesmo. Então, muito obrigada de novo por estarem aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Ótimo dia para vocês e tchau, até lá!